Senhor, agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensinando a ser mais gratos, mais confiantes e mais obedientes. Nos ajude a aprender com a história de Israel e a viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Salmo 78, a partir do versículo 32. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles com um sopro, e os anos deles com um repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam. Com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, e com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto, e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram seus testemunhos, foram desleais e infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro, e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sonho, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários, e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá, e o monte Sião, a qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Vamos então refletir a respeito
do Salmo 78, a partir do versículo 32. O Salmo continua a refletir sobre a infidelidade do povo de Israel, apesar das maravilhas que Deus fez por eles. Deus, sendo paciente e misericordioso, não os destruiu, mas os corrigiu com justiça. Esse trecho nos ensina sobre o caráter de Deus, sua paciência e a necessidade de nos arrependermos das nossas falhas. Então, dos versículos 32 e 39, apesar de toda a infidelidade do povo, Deus se lembrou da sua fragilidade humana e, por sua misericórdia, não os destruiu. Ele os perdoou repetidamente, mesmo quando se rebelavam contra ele. Dos versículos 40 a 55. Mesmo com as ações poderosas de Deus, como as pragas do Egito, divisão do mar, a provisão no deserto, o povo continuou a tentar a Deus e a esquecer das suas maravilhas. Versículos 56 a 64. O povo continuou a desobedecer e adorar ídolos, o que resultou no abandono de Siló, a tenda da presença de Deus, e na derrota de Israel. A rebeldia levou um julgamento justo. E dos versículos 65 a 72, após o julgamento, Deus escolheu Davi para ser rei, um homem segundo o seu coração. Ele guiou o povo com integridade e habilidade. Para refletir, Deus escolheu um líder que fosse fiel e obediente. Como você pode ser, assim como Davi, exemplo de fidelidade e liderança, seja na sua casa, igreja ou comunidade? Em que áreas você precisa ser mais como Davi, buscando integridade e habilidade que vem de Deus? Então, o que podemos aprender e aplicar com esse salmo? Mesmo quando as bênçãos de Deus são claras na nossa vida, devemos ser diligentes em não esquecer da sua bondade. Reflita sobre as maravilhas que Ele fez por você e se empenhe em dar graças por cada uma delas. Assim como Deus foi misericordioso com Israel, Ele nos chama ao arrependimento e à confiança em sua graça. Se há áreas da sua vida em que você se afastou, busque um arrependimento sincero. E fidelidade e liderança. Deus quer que sejamos fiéis e que lidemos com integridade. Como você pode refletir o caráter de Deus nas suas ações diárias? Então, como sugestão para finalizar o devocional, faça uma oração de entrega, de gratidão ao Senhor. Ouça um louvor que fale ao teu coração. E, como desafio, identifique uma área da sua vida onde você precisa se arrepender e buscar a fidelidade de Deus. Seja intencional ao lembrar das maravilhas de Deus e ao compartilhar a sua bondade com os outros. Então, assim nós podemos refletir sobre as lições de Deus através das falhas do povo de Israel e também aprendemos a viver cada vez mais com fidelidade e gratidão. Que Deus te abençoe.